Olá, gente. Boa noite a todas, todos. Feliz em estar aqui. Enfim, eu sou doutorando em antropologia aqui na UFBA, né? Atualmente estou pesquisando promoção e visibilidade de cultura coreana, mas meu objeto de estudo no mestrado foi séries BL. E eu entrei em 2021, no mestrado, 2021? Isso, 2021. Lá no UFRN, foi todo remoto, devido à pandemia. Foi nesse período do mestrado que eu conheci as séries BL. Então, eu entrei no mestrado com outro tema de pesquisa, pesquisar religiões de matriz africana, candomblé, questões éticas e morais. E, durante a pandemia, eu fui convidado por um amigo a assistir uma série BL, Addicted, né? A versão chinesa, a primeira, né? Sofreu censura e tudo mais. E eu dei uma chance. E, a partir daí, meu interesse por esse tipo de produto, que para mim foi algo surreal, foi realmente uma surpresa. Eu aqui, né, no Ocidente, quer dizer, no Ocidente, no Brasil, somos ocidentais, não sei, isso é uma discussão que a sociologia e a antropologia estão fazendo, os autores decoloniais e pós-coloniais, não sei. Mas aqui do Brasil, né, da nossa região sudaca, não imaginava que existia esse tipo de conteúdo, né? Se a gente fizer uma comparação em termos de avanço em não é performance, mas de produções homoeróticas no Brasil, e vamos falar da Tailândia especificamente, que é o maior produtor de séries BL, a gente está bem atrasado, né? Com todas as críticas que as séries BL podem receber, né? Mas eu também, como uma pessoa LGBT, né? Queer, pansexual, eu cresci assistindo Brokeback Mountain, Orações para Bob, sempre narrativas de dor e sofrimento em torno da pauta LGBT, de representações midiáticas LGBT. Milk, a voz da igualdade, importantes sim, mas que refletem, que batem muito na tecla de reforço da opressão e do sofrimento, e perde um pouco o lado da fantasia. Então, eu preferia mais Como Se Fosse a Primeira Vez, ou aquele filme que tem o Macaulay Culkin, que ele morre, eu esqueci o nome agora, que eram retratações, né, de romances que eu gostava de assistir. E não achava isso na mídia ocidental voltada para pessoas LGBT, né? Enfim, eu vou apresentar aqui, eu fiz um texto aqui, que eu vou ler algumas partes, porque eu preciso me organizar para concatenar melhor as ideias. E aí eu começo trazendo um apanhado rápido sobre a origem do termo BL, o que é BL em si, né, como ele surge, como ele transita, né, do Japão para outros países da Ásia, do Sudeste do Leste Asiático, né, Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia, China, né, influenciando os mercados globais, locais, e criando esse contexto, esse cenário hoje, né, de séries, né, ficções audiovisuais BL. Então, Boslov é um termo guarda-chuva que nomeia um conjunto de produções literárias e audiovisuais de homoerotismo entre homens. Eu uso o termo homoerotismo, né, por uma questão política, não muito identitária, né? Quem conhece a gênese das produções VLs sabe que não há necessariamente preocupação identitária em torno dessas produções, então vou trabalhar com a ideia de homoerotismo aqui. A expressão, cuja origem vem lá do início dos anos 90, tem como precursor o termo yaoi, né, que surgiu no Japão na década de 70, fim da década de 70, em 79, e era utilizado por escritoras e o público de leitoras yaoi. E é um acrônimo que significa Yamanashi, Okinashi, Minashi, que pode ser traduzidas por sem clímax, sem objetivo e sem significado. Acho que muitas fãs aqui de BL já devem conhecer essa história. Ele qualificava textos paródicos, adaptações de outras obras, né, de animes, de mangás, light novels, comercializadas, e eram produzidos por fãs, geralmente publicados em formas de mangás, fanzines, chamados doujinshi ou yaoi doujinshi. A literatura yaoi
De forma comercial mesmo, ela é inicialmente publicada, né? A gente tem assim textos yaoi publicados primeiramente em revistas shoujo na década de 70. Inclusive eram chamadas de shonen ai, né? Shonen garotos ai, amor. E somente a partir do final da década de 70 é que o BL realmente se consolida como uma demografia, um gênero, né, específico, com revistas propriamente voltadas para a produção desse conteúdo. Nas décadas seguintes, né, 80, 90, o yaoi ele começa a se expandir para outros países asiáticos, né, como a Tailândia, a China e Taiwan, como mencionei, a Coreia do Sul. E na Tailândia, na década de 90, ele chega a ser considerado uma mídia obscena e enfrenta a censura estatal. Então, devido a essa censura, essa literatura ela floresceu na internet, espaço no qual escritoras e leitoras tailandesas impulsionaram a cultura yaoi, permitindo sua expansão para além do formato literário, né, fazendo ele tornar-se um gênero também audiovisual. A partir de 2004, surge uma variedade de produtos yaoi, mangás, light novels, séries. Mas o BL Boom, né, como alguns autores falam, só ocorreu a partir de 2010. E então, desde 2015, a indústria de séries BL tem dado sinais de crescimento. A primeira série da Tailândia é Hormones, né? Teve Love Sick, que na verdade as séries BL ganham popularidade a partir de Love Sick, necessariamente uma série BL, embora tenha um enredo homoerótico, mas, se não me engano, o casal principal acaba não ficando junto. Então, isso já foge do escopo do que é uma série, do que é um produto BL, né? Porque o BL tem todo um conjunto de forma, né? Tem um formato. Enfim, como eu falei, desde 2015, a indústria de séries BL dá sinais de crescimento, especificamente a indústria tailandesa, é importante ressaltar isso. E a Tailândia é o principal polo produtor, seguida da Coreia do Sul e do Japão. Aí depois vem Taiwan, Vietnã também. Filipinas também é um país que produz séries BL, mas em comparação à Tailândia, Coreia do Sul e Japão, em uma escala muito menor. Ela se torna um fenômeno internacional, transnacional, com destaque, então, para sua popularidade no Ocidente. Enfim, continuando, né, discutindo a produção das séries BL na Tailândia, a GMM, Grand Public Company, é a empresa que domina o mercado, dentro e fora do país. Um exemplo da alta produtividade tailandesa é que entre 2006 e 2019, os números de série BL produzidas oscilaram entre 26 em 2016, 34 em 2017, 20 em 2018 e 25 em 2019. Em 2020 e em 2021, exibiram-se respectivamente 13 em 2020 e 29 em 2021, com aproximadamente 65 séries lançadas em 2022. Em 2021, eu comecei o trabalho de campo, né, em junho, e terminei em fevereiro, foi março de 2022. Então, foram 9 a 10 meses de campo, de interações com fãs no Twitter. E aí eu meio que defendo que houve um segundo yaoi boom, porque se em 2010 alguns autores consideram um primeiro yaoi boom, o período da pandemia foi decisivo para esse segundo boom yaoi, sobretudo no Ocidente, devido à pandemia, que levou muita gente a consumir, inclusive eu, né, fui consumir em razão da pandemia, do isolamento social. Bom, aproximadamente 70 BL tailandeses foram lançados em 2024. Quanto a outros países, no mesmo ano, né, Coreia do Sul, Japão e Taiwan lançaram, respectivamente, 30, Coreia do Sul, Japão, 30 e Taiwan, 6. E aí eu quero ressaltar que, apesar de o fandom brasileiro consumir BL de diferentes países, desses que eu citei, dada a grande produção e liderança da Tailândia sobre esse tipo de mídia, inclusive tem um autor que é Thomas Baldwin, né, que ele fala GMM Machine, né, a máquina GMM de produzir séries BL,
os BL tailandeses são o principal tipo consumido pelas fãs com as quais pesquisei, sem sombra de dúvidas. Embora hajam críticas e, mesmo sendo o tipo mais consumido, há preferências, por exemplo, por BLs produzidos pelo Japão, que vão se diferenciar, BLs produzidos na Tailândia, e de BLs produzidos na Coreia do Sul, né? Cada um, apesar de seguir, né, fórmulas, padrões do BL, conseguem localizar suas produções, né, trazerem aspectos locais, inclusive da paisagem midiática, né, do ecossistema midiático dos seus países de origem, né? Então, assim, os BLs da Coreia do Sul vão beber um pouco das produções, dos formatos dos K-dramas, os BLs tailandeses vão beber um pouco dos formatos dos Lacorn, e assim sucessivamente em outras produções, né, de outros países. Bom, eu falei que eu comecei meu trabalho em 2021, fiz trabalho de campo, trabalho etnográfico, pesquisa e observação. Eu pesquisei com fãs, entre fãs, no Twitter e no Telegram. Eu participava de chats no Telegram, comentava as séries, participava de grupos menores de fãs, dialogava com fãs no Twitter, seguia páginas fansubs no Twitter, no Telegram, páginas de notícias, acompanhava os comentários dessas páginas, dialogava com todo mundo, né? Onde tinha discussão sobre BL, eu estava lá. E aí, trazendo algumas notas sobre o fandom, né? Eu não vou generalizar, né? Minhas notas aqui são a partir da minha experiência com algumas fãs e de um questionário que eu apliquei, que obteve 324 respostas, né? Via Google Forms, para ter um pouco da imagem, né, do perfil sociodemográfico do fandom. Primeiramente, o consumo ele é por meio de plataformas digitais, como eu falei, Twitter, Telegram, fansubs, tem ML fansubs, tem Tier fansubs, fansub. No Telegram tem páginas com mais de 70 mil membros, né, tem canais de fansubs, a ML fansub, por exemplo, é a principal, tem mais de 70 mil membros no Telegram, tem páginas de notícias no Twitter com mais de 100 mil seguidores, que é a Boss Love Hub, que tem se destacado, inclusive, na produção de entrevistas, no contato com atores e atrizes de séries BL e GL também, que é algo mais novo dos últimos 2 anos, né? Produções Girls Love, tem ganhado notoriedade. Então, o público ele é extremamente heterogêneo em idade, gênero e sexualidade, né? Eu tive 324 respostas nesse survey, e eu constatei que, né, analisando essas respostas, a maioria era fã de K-pop ou K-dramas e chegou aos BL por fazerem parte de algum fandom de objeto de cultura asiática. Eu assistia muito K-drama e acabei indo pro... Na verdade, não. Eu fui para os K-dramas depois que comecei a assistir BL, porque até então eu não assistia, não tinha interesse algum por produções audiovisuais sul-coreanas, tailandesas ou chinesas. Então, foi o BL que me levou para as outras produções, né? Para assistir K-dramas, para assistir C-dramas, Lacorns, né? Dramas tailandeses. Mas, na maioria do fandom, o processo é inverso, né? A pessoa é fã de K-pop ou é fã de K-dramas, e está no TikTok, vê um vídeo, um edit de alguma cena e diz, por que não, né? Vou assistir isso aqui. Bora ver. E aí, começa, né? A adquirir um novo objeto de fandom. Algo interessante da survey, é que diz respeito ao gênero e à sexualidade do público consumidor, do fandom. A maioria dos trabalhos sobre séries Boss Love, sobre consumo de mangás, animes, BL, enfim, são enfáticos em dizer que o público é majoritariamente heterossexual, é feminino, heterossexual e cisgênero. Só que nessas 324 respostas, a maioria, mais da metade, né, das 324 respostas, foram de pessoas não heterossexuais. Então, tinham, obviamente, público majoritariamente feminino, mas mulheres bissexuais, mulheres pansexuais, mulheres lésbicas, demissexuais, assexuais. Pessoas trans apareceu em menor número. Homens é o segundo, homem cisgênero.
são o segundo maior público, e majoritariamente LGBT, né? Então tem gays, pessoas transexuais e bissexuais masculinas. A faixa etária do público é majoritariamente entre 19 e 24 anos, seguido de um público de 13 e 18 anos e de 25 e 30 anos. Não recebi respostas muito acima da idade de 50 anos, mas eu dialoguei com fãs que tinham 70 anos, 60 anos, né? Conversei com duas senhoras, inclusive uma mãe de um filho gay, e ela disse, inclusive, que as séries BL foram importantes para ela entender a sexualidade do filho, inclusive, né, assumir uma postura mais de advocacy, né, de ativismo, enfim. Acho que a senhora mais idosa que eu conversei tinha 70 anos, 70 e alguma coisa. Bom, cadê? Deixa eu passar aqui. Eu trago alguns conceitos do trabalho de campo, que são a economia simbólica do shipping, fetismo fujoshi, consumo moral e oportunismo queer. Gente, eu estou vendo que vocês estão super interagindo aí no chat, mas eu não estou conseguindo ver aqui, porque a tela está dividida, mas eu volto para ler tudo e a gente, né, no bate-papo, desenvolver as ideias. O primeiro conceito que eu trago é o de economia simbólica do shipping. Grosso modo, vou fazer assim, não vou discutir história do termo fanservice, né, do chip, vou trazer grosso modo, né, o que eles significam. Depois da literatura, que eu tiver interesse de ler, os textos que eu discuto essas questões. Mas, assim, grosso modo, shipping é a prática de criar casais entre personagens fictícias ou personalidades de mídia, inserindo-as em relacionamentos sexuais ou românticos. Acho que todo mundo aqui deve saber, né? E entende bem o que é shipping fanservice, né? A galera que lê, produz e estuda, né, fanfics, cultura de fã, né? Shipping fanservice são inerentes, né? Ambos, o fanservice é uma prática de entretenimento para fãs que consiste na realização de intimidade entre casais de celebridades criados e apoiados pelo fandom. Esses dois elementos são marcantes e identificativos da indústria boss-love tailandesa e de seu fandom transnacional. Então, por exemplo, vou chamar de indústria BL sul-coreana, não trabalha com fanservice nem chip. A indústria BL japonesa também não trabalha com chip e fanservice. A indústria BL taiwanesa também não trabalha. A filipina também não. É algo por excelência da indústria BL tailandesa. Então, no contexto da indústria BL tailandesa, o fanservice consiste em um produto de entretenimento para fãs e estratégia comercial e promocional adotada por empresas do ramo, né, produtoras e empresas voltadas à produção de séries BL. O fanservice ele anda junto com o shipping porque baseia-se na reprodução da prática de shipping, que é uma prática que foi criada, né, pelo fandom yaoi, que surge no fandom yaoi e que passou a ser apoiada e comoditizada por essa indústria, pela indústria de BL, de séries BL. Porque quando há essa transição, né, da forma literária para a forma audiovisual, né, e a circulação do fandom também, a indústria BL ela vai se aproveitar, né, de aspectos inerentes desse consumo. Então, o shipping e o fanservice, o shipping e desenvolve o shipping a partir do fanservice, né, para potencializar essa prática, que é um retorno no consumo, né, uma coisa está relacionada à outra. Então, há todo um investimento de empresas e atores em fanservice, performando homoerotismo de palco, que é o conceito de Thomas Baldwin, né, que é essa produção de intimidade entre casais e celebridades, né, de darem a entender que eles estão em um romance, um constante romance para além das telas. Então, a partir desse homoerotismo de palco, eles se relacionam cotidianamente nas plataformas digitais como se fosse um casal para além das telas, para além das séries. Essa extensão da performance através do fanservice é um componente importante no consumo de séries BL.
tailandesas. Dada essas explicações iniciais, vou contar um pouco como foi que eu pensei o conceito de economia simbólica do shipping. E aí tem um causozinho que é uma experiência de campo. Na época, em 2021, se não me engano foi em 2021, estava passando uma série chamada Light on Me, que é uma série, um BL sul-coreano, e que o plot era um trisal, né? A gente não sabia qual seria o game over do protagonista. E nada como mexer mais com o humor do fandom, né, do fandom BL, do que um trisal, do que um plot de trisal. As pessoas ficam como se assistindo um jogo, né? Elas ficam na torcida, elas brigam, cada um querendo que que o personagem principal termine com o seu personagem favorito. E aí eu tava no meio dessa disputa, e eu tinha o meu casal favorito, né? Que era Shintai, né? E era Shintai ou Taidaon. E eu torcia por Shintai. Enfim, participando das discussões no Telegram, eu comentava e dizia, né? Demonstrava meu apoio. E a partir dessa interação, dessa demonstração, quando eu me coloquei como um apoiador, um Shinwoo supporter, como um fã se referiu às pessoas que... Shinwoo ou Shintai? Shintai supporter. Eu fui convidado a participar de um grupo menor, né? Recebi uma mensagem no privado de um fã me convidando para fazer parte desse grupo só de apoiadores, de fãs do Shinwoo e do casal Shintai. E eu aceitei. Né? Na época, eu tomei nota de campo sobre isso, mas não imaginava, não tinha muita noção do que isso poderia significar. Né? Depois, relendo o trabalho, vendo como o fandom se comportava em relação ao chip e ao shipping, né? Aos chips, aos couples, e ao shipping, a prática de shipping, eu percebi que tem muita coisa, tinha muita coisa envolvida naquilo. E aí, o conceito de economia simbólica do chip representa justamente o sistema de organização afetiva e simbólica de casais, que é composto por dinâmicas internas que regulam a produção e gestão de chips. Então, tem os consensos, os dissensos, os conflitos e sentimentos produzidos e compartilhados ao redor de um casal. Muita gente vai assistir uma série porque o chip que está lá é o chip que ela gosta, né? E é o motivo por ela estar assistindo. E vai brigar e defender esse chip até o fim. Nesse sistema, existe um engajamento emocional que se expressa em formas de produtividade enunciativa e textual, né? Um conceito de Fiske, sobre o chip como objeto de apreço. Fanfics de universo alternativo, edits de atores e personagens, fandoms de chips, né? Fandoms destinados a um chip, né? Bound Train, Santa Earth, Down Off-Road, Earth Mix, quem mais? Upum, On and Off, né? Que já foi. Enfim. Existem e são objetos que reforçam a importância central do chip e do fanservice na indústria BL, e isso, consequentemente, no fandom. Minha experiência ao ser incorporado no grupo Esquadrão do Shinwoo, o nome do grupo era Esquadrão do Shinwoo, né? Eu estou usando um termo, um pseudônimo aqui, né? Mas o Esquadrão é como quase um sinônimo do título original do grupo. Mas a ideia de que assim, era um grupo que eram de protetores, como se fosse um exército, uma armada do Shinwoo, que está ali no fandom defendendo o Shinwoo. O Shinwoo tem que terminar com take 1. E a gente estava lá, então a gente era o esquadrão do Shinwoo. E então essa experiência, né, ao ser incorporado nesse pequeno grupo, e a observação de diferentes formas de interação com chips, são elementos que refletem essa economia simbólica, os liames afetivos que existem entre as séries e as fãs, sobretudo aqueles concernentes ao papel social e afetivo da cultura do chip. No artigo que eu publiquei sobre chip e fanservice, eu também discuto as questões morais em torno do fanservice, né? Especialmente de sua contestação por algumas fãs. Essa contestação ela passa pelos âmbitos políticos, né? Representacional, né? Da representação, da ética sobre o que é bom e correto
ser feito, né, se o fanservice é bom e correto, se ele engana as fãs ou não, da intimidade de verdade sobre a sexualidade, né? Porque os autores estão dando uma ideia de que são um casal. Então, sobre o que, por quem, quais as condições, né, a sexualidade deve ser demonstrada. Se ela pode ser mimetizada no formato de fanservice, né, dando uma ideia, enganando ou estendendo o consumo do BL pelas fãs. Mas aí que a gente vai interessar dar uma listinha, né? Vamos lá. Oi. Pode. Vou ler aqui, vou ler, peraí. Peraí. Sim, sim. Não, justamente, o chip, ele é a base de tudo. Né? O fanservice ele só existe para manter o chip. O fanservice é a condição de manutenção do chip. Porque se não tiver fanservice, como eles vão conseguir manter o chip, fortalecer a ideia de shipping e, a partir da ideia de shipping, né, lucrar com isso? Até porque, na indústria tailandesa, os shippings são requisitados para propagandas, para muitas propagandas. Né? Tem fãs que dizem, por exemplo, que o BL é só uma vitrine para o fanservice, para o shipping, né? Que como se as séries não tivessem importância. Eu discordo na medida em que não há shipping se não houver vitrine, se não houver um espaço onde ele possa ser reforçado, onde ele possa ser divulgado. Sem séries BL não tem shipping, não tem fanservice. Eles precisam das séries BL para terem força. O chip precisa das séries BL para ter força. Então, assim, é uma simbiose, é uma relação que um precisa do outro. Chips podem se sustentar sem séries? Acho que não. Acho que não. É muito difícil um chip se sustentar muito tempo sem aparecer numa série. É muito difícil, pelas minhas observações. Então, realmente, o chip está na base, né? Ele está no imaginário do consumo, seja, né, das fãs, dos textos, das fanfics, né? Das produções de fanzines, né, de fanfictions BL, seja na indústria BL, até porque, né, a indústria BL ela vai assim, vai sugar, né, vai dizer assim, vocês gostam de chip, né, então vamos dar shipping a vocês, né, mas como a gente pode potencializar o chip com fanservice? Então vamos pegar lá a ideia de fanservice do Japão, né, do J-pop e implantar aqui, né, da Coreia do Sul também, do K-pop, e vamos trazer para as séries BL. Respondi sua questão. Cadê, gente? Oh, passei demais, passei demais. É isso. O segundo conceito que eu trago, né, o segundo e terceiro conceitos que eu trago no trabalho, é fetichismo fujoshi e consumo moral. Esses dois conceitos eles estão intrinsecamente associados a questões morais e orientalistas. Estou quanto tempo? A questões morais e orientalistas. Durante o trabalho de campo, eu observei várias situações de críticas do fandom brasileiro aos fandoms tailandeses e chineses de séries BR, especificamente esses dois fandoms. Eram diversos motivos. Nesses casos, a categoria fantóxica era comumente utilizada pelas brasileiras em relação às fãs asiáticas como uma forma de localizá-las no espectro da negatividade, da imoralidade, veementemente repudiado pelas fãs não tóxicas ou críticas, né, que seriam as brasileiras. Né? Era geralmente atribuída tanto a fãs que invadiam a privacidade dos atores e ou perseguiam-nos, quanto as que gostavam ou valorizavam aspectos mais eróticos nas séries, corriqueiramente acusadas de fetichistas. Né? Se uma fã gostasse de um hot, gostasse de uma série com muita pegação, ela era, em muitos casos, acusada de ser fetichista. Né? Em alguns momentos, as categorias fantóxica e fujoshi, como enunciados acusatórios, confundiam-se, como se fossem sinônimos, sendo mobilizadas
alternadamente por diferentes fãs com sentidos similares ou mesmo conjuntamente, resultando em categorias como fujoshi tóxica. A crítica, então, eu observei que ela se tornava o elemento de uma conduta que deveria ser apreendida por outrem para sua suposta elevação e consumo moral. Esse movimento crítico do fandom brasileiro se projetava também para dentro do próprio fandom, caracterizado por práticas de vigilantismo digital, insultos morais, também aspectos importantes no processo de regulação do consumo do universo BL. No artigo que trato sobre este tema, eu descrevo e analiso uma situação de exposição de fãs e uma enxurrada de críticas, levando inclusive à desativação dos perfis. O motivo da perseguição foi um desenho de palitinho de 2 personagens nus e comentários eróticos que um fã fez sobre os atores que os interpretavam na série. Né? Eram os personagens de Pat Pran, de Bad Buddy, né? Ona não. Não vou discorrer, mas trago como um exemplo, né, esse caos. Então, a partir desses casos de brigas e críticas, relações de distinção moral, de vigilantismo e perseguição digital, eu concluí que parte do fandom estava mais interessado em vigiar o consumo que as outras pessoas faziam das séries, assim como do fanservice e seus desdobramentos, do que consumir as séries em si mesma, né? Vigiar o consumo de outra pessoa era tão importante quanto fazia parte da própria experiência de consumo de algumas pessoas. A vigilância sobre o consumo alheio se tornou intrínseca, como falei, ao próprio consumo de séries BL. Então, eu denominei esse fenômeno de consumo moral, que eu entendo como um conjunto de práticas e discursos que vão de um produto específico, né, discursos de insultos morais, né, de você xingar alguém porque não gostou da forma como ela se referiu a uma personagem ou porque ela gosta de plots hot, e práticas, né, como perseguição, exposição, como um dos casos que eu descrevo. Enfim, que vão da vigilância, né, é um conjunto de práticas e discursos que vão da vigilância à repreensão moral de quaisquer pessoas em relação ao consumo de um produto específico. Inclui-se, nesse caso, a imposição de uma pedagogia e disciplinarização, no sentido mais Foucaultiano possível, dos modos de ser fã a partir de formas específicas, que são consideradas corretas, reguladas e legitimadas por outros, não pela pessoa que está consumindo, né? E que é alvo dessa regulação. De consumo de um bem, né? Essas formas consideradas corretas, reguladas e legitimadas por terceiros de consumo de um bem. Nesse fenômeno, a regulação moral está intrinsecamente associada ao consumo, emergindo dele e tornando-se seu elemento constitutivo. Como eu comentei anteriormente, né, a fujoshi é uma categoria que é nata deste campo, né, nata desse campo, historicamente, né, e ela sempre aparecia, e de modo sempre acusatório. Sempre em meio a críticas à sexualização. Né, gostar de séries mais quentes, por exemplo, era um problema fujoshi. Era fujoshi, era fetichista. A crítica à sexualização, no entanto, ela estava indo na linha de uma diferenciação do público ocidental diante do público oriental, de fãs brasileiras em relação a fãs de países como a China, a Coreia do Sul, o Japão e a própria Tailândia, especificamente a Tailândia. Né? A Tailândia e a China eram os países que eram... As fãs da Tailândia e da China eram as mais criticadas. Ocorreu-me que, por detrás desse discurso, existia um orientalismo, na medida em que se criara uma imagem homogênea de um grupo social em cima de critérios que eram considerados negativos e uma superioridade moral visível que evocava uma distinção tanto interpessoal quanto em termos de nação, né, ocidentais versus orientais. Uma diferenciação direta das fujoshi que, segundo o discurso das fãs brasileiras, tendiam a sexualizar e objetificar os atores. Aqui, por outro lado, né, do lado de cá, a gente fazia um consumo crítico, que estaria engajado na luta contra a sexualização, que viria de lá, né, das fujoshi, chinesas, tailandesas, porque nossos valores ocidentais, em tese, seriam outros. Deveríamos não apenas mantê-los, mas estendê-los a outros países, fazendo as fãs asiáticas repensarem suas práticas de consumo. E as brasileiras também, né, que porventura pudessem ser consideradas fetichistas, né, fujoshis, hipersexualizadoras, sexualizadoras e imorais. Parte das fãs brasileiras interpretavam os termos fujoshi e fudanshi em sentido literal e aplicavam-nos
a qualquer pessoa que sexualizasse atores e personagens. Né? Como disse, até a preferência por enredos como mais sexo era passível de crítica de sexualização. Havia uma interpretação muito própria do fandom do que era sexualização. E práticas como essa eram moralizadas. Né? Gostar de plots hot. Às vezes, o primeiro termo, fujoshi, aparecia como um termo agênero, né? Porque era trazido em alguns contextos exclusivamente para significar esses comportamentos imorais. De todo modo, tudo que essas pessoas não queriam eram ser consideradas fujoshi ou fudanshi, pois isso significaria que eram fetichistas e hipersexualizadores. Dessa forma, elas demarcavam lugares de nós e eles, nós e elas, fronteiras simbólicas nas quais ninguém queria ser esse outro imoral que adotava práticas de fãs asiáticas, né? Porque essas práticas ela tem uma localização, né? Ela tem um gênero, né? E tem uma localização. Não são práticas apreensíveis, passíveis de dadas que qualquer pessoa pode ter. Não, ela vem de um nicho específico, né? E a gente aprende com elas. Sobretudo nas fãs tailandesas, supostamente mulheres heterossexuais cisgênero fetichistas. Para pensar a ideia de fetichismo fujoshi, eu trago uma citação de Pires, né, que vai pesquisa, se debruça sobre a ideia de fetiche. Ele diz, abre aspas, na esteira do marxismo e do freudismo, muitas vezes sob a forma de fusões variadas de ambos, surgem expressões como fetichismo de Estado, fetiche racial, fetichização da mulher, fetiche do dinheiro, etc., que, de forma muito geral, partem de um ponto de vista antifetichista e ou desconstrutivista para denunciar a criação de ilusões, geralmente politicamente motivadas, que reduziriam uma realidade complexa, o Estado, o negro, a mulher, a uma imagem que a simplifica e objetifica a fim de subjugá-la. O fetichismo, neste sentido, seria uma forma complexa de hipóstase, isto é, a falácia que trata uma abstração como se fosse concreta, um evento ou entidade física ou real. Então, se a fujoshi é criticada pelo fetiche sexual, a denúncia de uma espécie de fetiche homossexual das fujoshi, como era realizada no fandom, denota antes um fetichismo de quem faz a crítica. Em geral, um fetiche racial, e em específico chamarei de fetichismo fujoshi. Ao denunciar a suposta perversão e imoralidade das fujoshi, opera-se a mesma redução de uma realidade e de uma identidade complexas, simplificando-as e confundindo o significante e o significado. A ideia de fujoshi como fetichista é uma abstração tratada como se fosse concreta. Mobiliza-se uma palavra que tem um contexto histórico de surgimento bem específico, associado ao domínio e desmoralização do prazer feminino, e reproduz-se esses mesmos discursos conservadores. Acho que, né, em geral, aqui deve saber né, o que fujoshi significa, né? Garota podre, garota suja, né? E surge nesse contexto de desmoralizar o prazer feminino, porque eram assim que mulheres que gostavam de BL, né, de conteúdo homoerótico masculino, eram chamadas, né, na sociedade japonesa, no nicho de fandom, né, de fãs. Voltando ao assunto. Por isso, as fãs de antifetichismo, as críticas das fujoshi agenciam a ideia de fetiche como um distintivo moral que caracteriza o outro como atrasado, inferior, enquanto produz e reforça sua posição de civilizadas, racionais, portadoras de mente, sãs e bom caráter. Estabelece um caráter estabelece um contraste em relação àquelas que têm uma mente doentia, e então são tudo citações, viu? Mente doentia, um caráter de merda, foram termos que apareceram em uma situação em relação a uma pessoa que estava sendo considerada fujoshi, e para as quais são recomendadas terapias. Nesse sentido, a crítica do fetiche é a condição da fetichização. Né? O orientalismo histórico do Ocidente, ora implícito, ora explícito, precisa criar um pretexto para justificar sua continuidade de diferentes formas. Né? Meio que pensar assim o discurso dos Estados Unidos sobre o véu, ou dos países europeus, da França, sobre o véu, a liberação feminina, ou sobre a homofobia muçulmana. Né? Na base de tudo isso tem orientalismo.
Então, eu considero ainda que algo próximo a um pânico moral anti-fujoshi e anti-fetichismo, que está no simbolismo da palavra fujoshi, fetiche, no qual ela significa, é criado em torno da figura da fujoshi, seja esta oriental, seja esta ocidental, né? Seja esta tailandesa, chinesa ou brasileira. E esses significados não podem ser e não são despojados de um orientalismo na medida em que apontam constantemente para um conjunto de práticas reprováveis, uma fraqueza moral que tem uma demarcação geográfica, né? Oriental, asiática e de gênero feminino. Há uma confluência entre orientalismo e heteronormatividade na prática de vigilância e regulação morais do fenômeno brasileiro, uma vez que elas influenciam na padronização do desejo, das formas de sentir atração e experimentação da fantasia erótica. Essas regulações e vigilâncias podem incidir sobre práticas sexuais não heterossexuais ou heteronormativas, consideradas subculturais, periféricas, uma vez que se baseiam em uma outra gramática de prazer. Bom, e aí, o último conceito que eu trabalho é o de oportunismo queer. Enquanto os primeiros conceitos vieram muito de uma relação, de um trabalho de campo, direto com os fãs, né, de uma perspectiva microsocial, a ideia do oportunismo queer, ela tem um objeto muito mais macrosocial, que é a relação, são discursos e o comportamento do Estado tailandês em torno dos direitos LGBT e da indústria BL. Certo? Bom, então, na Tailândia, o movimento LGBT esperou mais de uma década para que as discussões do casamento igualitário chegassem ao Congresso e fossem aprovadas, né? Desde 2011. E a aprovação só ocorreu em 2024. O mesmo país que vem intensificando a produção e exportação de séries BL desde 2014, né? O BL Boom 2010, né? 2014 as primeiras séries, 2013, 2014 as primeiras séries, e de lá para cá só cresce, manteve-se apático em relação aos direitos LGBT. A morosidade pela aprovação da lei do casamento, que vinha sendo discutida mais detalhadamente e delongada pelo governo tailandês, ao menos desde 2019, quando já estava já no parlamento, e a morosidade no encaminhamento do pleito gerava muito incômodo nas pessoas LGBT da Tailândia e entre as fãs nacionais, brasileiras e internacionais, que refletiam e discursavam criticamente sobre o assunto. Diversas fãs brasileiras e estrangeiras teciam debates acentuando a contradição prática do governo tailandês em incentivar a comercialização e expansão das séries BL, sem ao mesmo tempo, e ou com igual disposição, garantir direitos civis básicos das pessoas LGBT do país. A iniciativa estatal de incentivo à indústria BL logo foi apropriada pelo discurso ativista tailandês e por fãs internacionais, que a utilizavam como objeto de constrangimento pedagógico e denúncia do descaso estatal com a discussão do casamento igualitário, até então uma das pautas mais debatidas nas discussões LGBT na Tailândia. Aí, em 2021, em junho de 2021, não se debatia casamento igualitário, né? Estava lá parado no parlamento. O Departamento de Promoção do Comércio Internacional da Tailândia, subordinado ao Ministério do Comércio, lançava o Thai Boss Love Content, um programa governamental com o objetivo de incentivar empresas implicadas na produção de séries BL a distribuir seus conteúdos em mercados de países do leste asiático, como Japão e Taiwan, e da América Latina. Aí eu trago uma parte do último parágrafo do texto, né, porque eles fizeram uma página, tinha um texto em inglês apresentando esse projeto, né, para vender séries BL para o Ocidente, para outros países asiáticos. Aí, abraços. O texto dizia, o último parágrafo dizia, hoje o conteúdo Y, né, Yaoi, ou Boss Love, é popular em vários mercados importantes, incluindo Japão, Taiwan, Filipinas, Indonésia, Mianmar e América Latina. Conforme as sociedades em todo o mundo se tornam mais conscientes das questões LGBT, o potencial de mercado para a série Y continua a crescer. Uma base de fãs particularmente ativa e motivada também espalha a série para além das fronteiras geográficas e cria uma demanda de mercado em novos territórios. Fecha aspas. Lei do casamento igualitário parada desde 2019, né, em um processo que se arrasta desde 2011. Em 2021, inclusive o projeto foi lançado no mês do orgulho LGBT, em junho, coincidente ou não, não sei. E o governo está lançando um projeto para vender
para vender série BL e ainda mencionando a importância das questões LGBT e do público LGBT no consumo de séries BL. Aí corta para dezembro de 2021, em que a Corte Constitucional da Tailândia julgou se a lei do casamento civil, então em vigor no país, era inconstitucional ao impedir o casamento igualitário. Né? Se estava certo ou se não estava certo, a lei do país impediu o casamento igualitário. A resposta dos 8 juízes não só foi negativa, dizendo que não, está tudo ok com a lei é constitucional. Casais homoafetivos, homoeróticos, não pode se casar, não, homem com mulher, homem, mulher com mulher, não. Né? Eles dão essa resposta em 2 de dezembro de 2021. E trazem uma série de justificativas. Entre as justificativas, para embasar a decisão dos 8 juízes, estavam as seguintes afirmações. 1, pessoas LGBT não podem se reproduzir, portanto são contra a natureza. 2, o casamento deve criar relações e famílias, e elas não conseguem. 3, o casamento entre elas poderia ser usado para benefício previdenciário. 4, essa forma de casamento pode ferir os interesses governamentais. 5, a população LGBT, sendo uma nova espécie, ainda requer um estudo mais aprofundado. Esses argumentos eles foram rechaçados tanto por fãs e artistas da Tailândia, né, artistas de séries BL, quanto por fãs tailandeses, de outros países, além do leste e sudeste asiático, que também consomem, de outros fandoms que consomem BL, e principalmente pelo fandom brasileiro. O povo caiu em cima. Eu também, obviamente, já estava ali junto, caí em cima também. Né? Então, em junho, você tem uma divulgação, uma iniciativa do governo, né, do Ministério do Comércio, para divulgar séries BLs, mencionando as questões LGBTs. E em dezembro você tem uma resposta dessa da Corte Constitucional. Então, como eu penso esse conceito, né, de oportunismo queer? Estou acabando já, gente. Outros 2 conceitos são importantes para isso, que é o pinkwashing e o homonacionalismo de Jasbir Puar. Eles são importantes para construir essa ideia de oportunismo queer. O pinkwashing, ele se refere à prática de encobrimento ou distração das políticas de discriminação de algumas populações de um país através de um pregão ruidoso dos seus direitos gays apenas para um grupo restrito. O conceito de homonacionalismo surge de sua análise das políticas, das análises de Jasbir Puar, das políticas estadunidenses após o 11 de setembro e dá inteligibilidade ao conluio entre a homossexualidade e o nacionalismo, gerado tanto pela retórica nacional de inclusão patriótica, como por sujeitos gays e queer. Trata-se de um movimento no qual a agenda LGBT, apropriada pelo Estado-nação, né, como no caso de Israel, especificamente pelos Estados Unidos da América, para diferenciar-se na qualidade de democracia sexual do outro atrasado e homofóbico. Serve aos seus propósitos imperialistas, racistas, islamofóbicos, especificamente capitalistas, né? Tanto no caso dos Estados Unidos, na sua guerra ao terror, quanto em Israel, no seu processo de genocida sobre a Palestina. Né? Israel, gay-friendly. Estados Unidos, né? Também gay-friendly. Paraísos LGBT. E o de pinkwashing tem por referência o uso do Estado de Israel de seu excelente historial de direitos LGBT como forma de desviar as atenções e, em alguns casos, justificar ou legitimar a sua ocupação da Palestina. Tanto quanto os Estados Unidos, Israel também promove o homonacionalismo. Ambos os conceitos tomados, como citei aqui, a partir da descrição de Puar, não caberiam ao fenômeno das séries BL, uma vez que a Tailândia não possuía nenhum historial, nenhum histórico de direitos LGBT. Tampouco o Estado tailandês, lá em 2011, né, gente, né, que surge esse programa, demonstrava alguma preocupação em promover e aprovar leis para esse grupo. Desde 2011, no parlamento. Né? Desde 2011, né, se arrasta a discussão, desde 2009, no parlamento, sem também avançar. Então, o Estado tailandês não demonstrava preocupação em promover e aprovar leis para esse grupo e utilizar as mudanças legais para a produção de uma imagem moderna de si. Agora, isso não quer dizer que a Tailândia não desejava produzir-se como moderno, um paraíso gay. Pelo contrário, diferente de Israel e Taiwan, que utilizaram a aprovação dos direitos LGBT tanto para escamotear questões políticas quanto para moralmente se diferenciarem, no primeiro caso, da Palestina e dos muçulmanos, no segundo, da China, né, Taiwan para se diferenciar da China, né, e Israel
da Palestina, a Tailândia usou e usa as séries BL como propaganda cultural e elementos de soft power. Mas o fazia sem consolidar o direito LGBT. Maravilha, ela utiliza o discurso LGBT, do direito LGBT, mas não garante nada. Essa é a principal diferença. Enquanto Israel, Taiwan, Estados Unidos utilizam, eles colocam em prática, né, para não haver essa contradição. Eles garantem direitos. Trata-se também de uma perspectiva oportunista, mas que, na prática, tem outra reverberação. Né? Na prática, ela atribui direitos, ao contrário do fenômeno na Tailândia. Então, diante disso, o conceito de oportunismo queer vem para nomear esse cenário de produção e execução de estratégias políticas e econômicas que, como no caso do governo tailandês, aproveitam-se do valor simbólico do discurso neoliberal ocidental e da expansão e visibilidade dos direitos LGBT, sem comprometer-se com a garantia deles para as pessoas desse grupo em seu território. E sobre a aprovação do casamento igualitário no ano passado, isso foi entrada em efeito este ano, eu acho que as séries BL, a expansão das séries BL, é um fator importante, né, inclusive decisivo nessa aprovação, que acontece depois da mudança, né, das eleições democráticas, que elege um novo ministro, que depois foi removido, né, porque foi acusado, aí já tem uma ministra no lugar, mas tem muita relação com essa popularização das séries BLs. Né? Junto à pressão dos movimentos sociais, o governo tailandês entra em uma nova fase política e econômica, tornando essas votações e aprovações um marco na transição da junta militar para um governo democrático e na política de soft power por meio do investimento econômico em séries BL. Embora isso pareça evidente, sem diminuir a importância do ativismo LGBT tailandês, eu considero que os requisitos econômicos atendidos pelas séries BLs representam um fator crucial, visibilizador, viabilizador do avanço dos direitos LGBT na Tailândia, porque a própria ideia de direito LGBT é um recurso de soft power. A própria ideia de democracia sexual, direito LGBT, se tornou um objeto de valor, se tornou um objeto de soft power. Como uma nação vai exercer poder brando sobre outra, sem atender quesitos práticos, quesitos básicos democráticos, né? Então, entre esses quesitos, né, a aprovação do casamento igualitário é um elemento de soft power. Então, tem toda uma questão política aí, né, macro-social, que explica essa aprovação dos direitos LGBTs, que é ótima, né? Não resolve todos os problemas, mas é benéfico e muito importante esse reconhecimento. E aí, eu estou acabando já, acho que eu falei muitos minutos, né? Mais de 30 minutos. Os outros artigos que eu estou escrevendo, né, esse aqui está em submissão, esperando a resposta, ambiguidade, autorreconhecimento político e transubstanciação sexual no discurso de fãs brasileiras, séries BL. Eu estou querendo pensar como o reforço de uma perspectiva identitária sobre as séries BLs informa um contexto mais amplo de uma política identitária brasileira, do movimento LGBT, mas também reproduz as ciências sexuais, né, lá de Foucault, né, que categoriza as pessoas, né, que tem que ser gay, as pessoas têm que ser gay, tem que ser pansexuais, ou bissexuais nas séries BLs. E o outro é esse aqui, que eu quero discutir os aspectos éticos e morais na discussão sobre plot tóxicos, né? Por que consumir plot tóxicos? Por que não pode? Por que pode? Consumir plot tóxicos. Gostar de um plot que tem estupro, ou de uma série que tem estupro, por exemplo, violência simbólica, quer dizer que a pessoa apoia isso na vida real? Tem toda essa discussão que eu estou querendo fazer nesse artigo. É isso, gente. Eu falei demais, mas espero que dê tempo para a gente conversar um pouquinho, pelo menos. Perfeito, muito obrigada, Igor, foi maravilhoso. Pessoal, agora é a hora das perguntas. Então, quem tiver pergunta aí, pode trazer, levanta a mãozinha, que o Igor está disponível agora para responder perguntas. Pode falar, Maria Clara. Ah, não, tudo bem, sem problema. Eu vi uma pergunta aqui, só que tá lá em cima. Ah, aqui. A Olivia Neves, ela tinha perguntado no meio da sua palestra
perguntando se você tinha alguma ideia do porquê que mulheres gostam tanto de BL. Por que mais do que os homens? Tá desligado só o microfone. Tem uma série de discussões mais voltadas para a literatura, né? Para light novels e mangás, né? Porque as mulheres gostam, né? O primeiro tópico é que é um escape da realidade, né? É um tópico importante, que é a projeção de relações mais simétricas, né? De gênero, porque tiram-se as mulheres e colocam-se dois homens, uma possibilidade de fruição, né? Nesse enquadramento de dois homens, elas podem projetar seus desejos, né? De uma forma mais livre. Esses são alguns aspectos que são colocados como um dos porquês, das justificativas das mulheres gostarem tanto de BLs, né? No trabalho com os homens, né, LGBTs, a principal ideia que era realmente uma válvula de escape, de pensar outras possibilidades de representação. Com todos os problemas que inicialmente essas BLs tinham, como romantização de estupro, de violência afetiva, né, violência moral, psicológica, tinha muito, já tem algumas, de relacionamentos tóxicos, abusivos, era a possibilidade de ver enquadramentos, representações em que não terminasse em morte, alguém com HIV/AIDS, ou sofrendo homofobia. É uma possibilidade de pensar. Porque a gente reconhece que é importante o debate político, é importante representações que tragam vocalizadas identidades LGBT, que discutam homofobia, preconceito. Sim, mas só isso no Ocidente que o mercado midiático no Brasil, fora, né, do Ocidente, nos entregou. Majoritariamente. Sei lá, há 2, 3 anos teve aquela série da Netflix de Natal, homoerótica, gay, tinha um casal gay, de Natal. E foi assim, as pessoas ficaram assim. Ou Sangue Azul, esqueci o nome. Eu assisti, mas esqueci. Vermelho, branco e sangue azul. Vermelho, Isso. branco e sangue azul, é isso. Né? Percebe como esses filmes eles causaram um rebuliço, porque era algo completamente diferente que a gente não via. E aí as pessoas, os fãs sempre falavam assim, gente, a gente está tendo isso aí, há muito tempo, da Tailândia, no Japão, da China, guardadas as devidas proporções, né, questões sociopolíticas das obras, seus contextos locais, mas a gente está tendo isso aí, é a possibilidade de sonhar, de não ver só miséria, só lamentação, só tristeza. É de ter, assim, água com açúcar, de ter seu romancezinho água com açúcar, de ter É verdade. Se os casais héteros podem, por que os homoeróticos não podem? De Não ter faz sua nem versão de uma sentido. bela mulher, sei lá, como se fosse a primeira vez, de Alagoa Azul, umas coisas assim, sabe? E não Brokeback Mountain. É Que é que fez verdade. sucesso? Eu ainda sou essa da época, eu assisti Brokeback Mountain pequenininho. Imagina uma pessoa que está querendo, uma pessoa que se entende como, gosta, né, das pessoas do mesmo gênero, se entende como LGBT, né, se entende como diferente, aí você vai assistir Brokeback Mountain. O que você vai fazer com isso? Se não se retrair com a sua sexualidade. É verdade. O Isídio, ele falou que tá fora de casa, não dá para abrir o áudio. Mas ele perguntou, Igor, como pesquisador do universo BL, como você lida com o processo de analisar uma obra oriental sendo consumida e analisada pelo público brasileiro? Tendo em vista as diferenças culturais, sociais, morais e tudo mais, seria necessário usar uma visão mais neutra? Ou a análise pela perspectiva local se faz necessária? Ou ainda, seria necessário, entre aspas, orientalizar nosso olhar para as produções analisadas? Acho que são várias perguntas. Começa primeiro pela parte do como você lida com esse processo de analisar uma obra oriental sendo um consumista e analisando pelo público brasileiro. Certo, vou só mais uma relida aqui, que eu tenho dificuldade de me concentrar quando Sem leio. problema, eu tenho TDAH, te entendo. Tá tudo bem. Tá, a primeira pergunta. É, assim, algo básico da antropologia é distanciamento, estranhar o familiar. Eu, por exemplo, críticas sobre integridade física e moral de atores, por exemplo, estão dentro desse rol de críticas morais que geram a ideia de fã tóxica, de justa hipersexualizadora, maluca, enfim.
às vezes coisas bestas, né? Como você disse assim, ai, queria ver sobre On comendo nanon. A pessoa falou com 2 amigos no WhatsApp e ninguém mais sabia, né? Inclusive, falas do tipo, em uma situação de exposição, foram trazidas de prints, né, de WhatsApp, né? De uma pessoa, né? Para persegui-la moralmente. Eu poderia analisar isso como assim, nossa, é uma questão de proteção do fandom, de proteger seus fãs, de cuidado e tudo mais. Sim, também é. Mas, para além disso, o que é? Né? Somos um público ocidental consumindo obras orientais, que tem um caldo cultural, que tem um background, que tem uma história, que deve ser levado em conta e que tem um contexto sociopolítico, socioespacial, que devem ser levados em conta quando nós fazemos nossas críticas. E quando nós lemos essas séries. E aí, a gente não pode simplesmente fazer discurso de como assim, pelo amor de Deus, a Tailândia está representando ainda, romantizando estupro em séries BL, país atrasado. Esse tipo de comentário é extremamente orientalista, né, em sua base, né, porque Hollywood não é tão diferente, por exemplo. Né, o movimento Me Too, tem uma atriz, por exemplo, que lançou um manifesto assim, né, contra a banalização do estupro também das mulheres em filmes e em séries. Né? Uma ideia mais abrangente de estupro, né? Não apenas como conjunção carnal direta. Então, temos que ter esse cuidado quando a gente vai pensar nossas críticas, vai se relacionar com esses objetos de consumo. Eu né, tentei ter esse cuidado, né, de ver assim como o consumo é feito, de analisar como essas obras são consumidas tanto aqui quanto lá, né, pensando essas diferenças, né, porque é a coisa mais fácil em fandom de objeto asiático de ter orientalismo. Sempre tem que ter. É quase difícil você não ver. De alguma forma. Então, assim, sempre uma perspectiva de moral, pode ser até de briga de fandom, que a gente pode considerar coisa pequena, né? Mas são nessas coisinhas que a gente vê, esses pequenos detalhes que a gente vê, vamos lá. Aspectos macrosociais, né? Da diferenciação geopolítica do mundo. Deixa eu ver. Assim, você fala uma visão mais neutra minha, na minha visão não é nada neutra, né? Porque eu estou partido. Eu não dou na pílula para as séries BLs. Tem muitos problemas. E esses problemas estão sendo revistos. Por exemplo, muitas críticas feitas pelo fandom são importantes. A questão é quando a crítica ultrapassa a linha e passa para o lado do orientalismo, da violência. Eu posso dizer que as séries BL reproduzem romantizam estupro, assédio, toda sorte de violência, né, que isso precisa ser revisto, e que não somos nós, as fãs brasileiras, que estamos encabeçando essa discussão. Né? As fãs tailandesas também estão fazendo essas discussões, porque no fandom parece que só a gente é crítico, só a gente está vendo esses problemas. Não, elas estão vendo também, elas estão vendo. É como pensar que a questão do véu é um problema para nós e que as mulheres muçulmanas não estão fazendo nada contra isso. Ou como a infibulação, né, que é a remoção do clitóris em algumas sociedades africanas, é uma questão que só a gente está vendo como problemática, como se as mulheres também não estivessem discutindo isso lá. Tira a agência da população local, né, das pessoas que também, né, daqueles locais que estão vivenciando, né, no caso das séries BL, estão consumindo as séries BLs. Então, neutra não, mas eu acho que é equilibrado. Eu acho que crítica, mas não no crítico de uma perspectiva de antifetichista, que a gente está querendo desvelar o véu das opressões, da realidade, que as pessoas estão cegas e ninguém está vendo nada. Né? Acho que é necessário orientalizar. E orientalizar no sentido de entender as perspectivas, entender as questões que passam aquela obra. Entender contexto, entender
o contexto de surgimento, né, as transformações e o contexto de agora, né? Entender aquela sociedade, entender o porquê aquilo age dessa forma, aquilo acontece dessa forma. Por exemplo, séries tailandesas criticam-se muito essa falta de vocalização de uma identidade sexual, de dizer assim, eu sou gay, eu sou bi, eu sou pansexual, e ficar muito naquela coisa assim, eu só gostei de você, eu não sou gay, não sou bi, mas eu só gostei de você. Você é o primeiro homem que eu gosto e que eu quero namorar, né? Mas, por exemplo, a identidade gay na Tailândia, né, na década de 70, 80, se não me engano, não era muito bem vista, né? Não era muito utilizada, não era utilizada. Tinha outras categorias locais. Então, assim, buscar entender um pouco, né, o contexto de produção dessas obras é importante, né? Não elimina as críticas, mas eu acho que faz a gente direcionar melhor nossas críticas. Rosana quer fazer uma pergunta. Eu acho, né? Fala, Rosana. Ok, tá dando certo? Estão me ouvindo? Beleza, obrigada. Na verdade, ouvindo tudo isso, é uma pergunta um pouco meio estranha. Vocês acham que as séries BLs tailandesas, elas estão, de uma certa maneira, se ocidentalizando pelo fato de, por exemplo, se você for comparar, sei lá, Sotos, por exemplo, que é uma série bem mais antiga, mas a ambientação de barraquinha, comer na rua, mostrar uma cultura mais simples tailandesa, porque nas séries de hoje a impressão que dá é que todo mundo vira o herdeiro, tem apartamento, sei lá, com vista para o centro de Bangkok e coisa do tipo, sabe? Então, essa acaba sendo a impressão que eu tenho. Vocês têm essa impressão também? Ou eu estou delirando? Não, realmente tem transformações ocorrendo. Eu acho que, realmente, essa questão parece que todo mundo é rico, todo mundo é bem de vida. Inclusive, tem até, uma piada, né? Que tem algumas mansões que aparecem em várias séries, que são locais por excelência de série. Então, a gente reconhece, essa casa da série, de uma série, tá na mesma série, esse apartamento ou essa escola. Mas, assim, eu não sei se ocidentalizando, né? Porque, né, eles precisariam se ocidentalizar. Não precisamos utilizar esse termo, mas eu acho que repensando, eu acho que abrindo para a pluralidade. Que, por exemplo, se tinham séries que não traziam uma perspectiva LGBT identitária muito forte, lá em 2019, 2021, ao mesmo tempo tinha, acho que é Boys, Child Mall, não, Boys, que fez I Told the Sunset About You, e a outra série, uma outra série que vem depois, que são consideradas assim, um avanço em termos de representação LGBT. Eu acho que algumas séries hoje, agora teve Girl Boys, por exemplo, que traz uma Bangkok jovem, muito menos ficcional do que, né, esses cenários só de universidade. Basicamente, as séries BL só se passam em séries ou em apartamentos, parques e cenários escolares, né? Universidades, odontologia, medicina e o Moonlight Chicken, né? Também alguém mencionou aí. Moonlight Chicken. Ou sim, outras universidades, ciência política, enfim. Eu acho que de lá para cá, como você colocou, parece que elas antes eram mais plurais e apresentavam mais uma Bangkok, era mais diversificada. Só que eu acho que elas estão se tornando diversificadas agora, né? Do meu ponto de vista. E não é que estejam se ocidentalizando, porque parece que um pouco acaba sendo um pouco orientalista dizer que elas estão se ocidentalizando, não é com a cidade do Oriente se ocidentalizar, né? Elas não estão se ocidentalizando, mas eu acho que elas estão passando por transformações que decorrem de críticas tanto do público, do mercado local, do público consumidor, né?
quanto de um público estrangeiro. Porque eu não discordo que a gente, nossas críticas, estão sendo ouvidas, escutadas, estão mexendo, mas não são apenas nossas críticas. Né? Eu acho que lá o fandom tailandês também está exigindo coisas novas, coisas diferentes. E eu também acho uma coisa muito interessante, que é também a questão do plot, gente. A gente também precisa pensar que tem muitos temas específicos que estão sendo muito bem trabalhados em séries e que estão em alta, como por exemplo CEO, a pessoa ter sim essa coisa do rico e do pobre, e o pobre é sempre salvo pelo rico. Isso também entra muito em questão porque realmente são plots que são apresentados e que estão sendo consumidos e que eles vão utilizar. Por exemplo, eu sou apaixonada pela série Between Us, que é uma continuação da série Until We Meet Again. E assim, gente, é total uma cópia do Until We Meet Again, porque é o pobrinho com o mais rico, o que tá mais elevado socialmente na escola e o outro que tá menos. Então, tem essa questão da salvação, que também tá sempre em alta. Então, às vezes é também muito mais uma questão de plot, que obviamente tem sido mudada. A gente, pelo menos eu tenho visto que tem surgido algumas BLs mais diversificadas até com relação à questão de plot, mas a maioria deles são focados nesses plots que fazem sucesso, que é ou CEO, a pessoa ser o CEO, ser rica e aí vem o pobrinho lá que tá trabalhando na minha empresa, eu vou dar esse emprego aqui pra ele, me apaixonei. Ou então a questão mesmo de, realmente eu sou uma pessoa mais acima na classe ali da escola ou da universidade, você tá mais abaixo, você é subordinado a mim, a gente se odeia e começa o enemies to lovers. Então eu acho que também tem essa questão de plot também inserida nisso, tá? Mais alguma pergunta, gente? Não, isso é verdade, uma questão do plot. Enemies to Pode Lovers falar. é por excelência. Eu acho que é o plot que as pessoas mais preferem. Né? Mas como Sarah colocou, Todo Sunset About You, Not Me, foi feito por uma mulher trans, Anusha, que depois foi uma série que criticava a junta militar, a ditadura, né, tailandesa. Foi uma série assim completamente fora da curva. Então, assim, a gente tem 10 séries com plots comuns e tem uma série assim que é uau, como Not Me, Todo Sunset About You, Girl Boys, por exemplo, né, que está fazendo muito sucesso agora. A questão também é uma questão de espaço, né, porque o público também quer ver. O público quer ver. E de espaço para produtores diferentes, né, para escritores diferentes. Mais espaço para a Nusha. A Nusha vem com a outra série, foi anunciada na GMM deste ano, foi do ano passado, não lembro agora. Vem com a nova série. Eu acho que a questão dá espaço, porque a Nusha, Boys, que é o mesmo diretor de Todo Sunset About You, Girl Boys, eu esqueço o nome das pessoas aqui, mas tem o de Moonlight Chicken, o diretor de Moonlight Chicken, Noparnar Shaimol, eu esqueci o apelido dele, que são, assim, incríveis e fazem séries completamente fora da curva, que trazem questões políticas, que trazem uma realidade mais vívida, digamos assim, das questões LGBT. Né? É ficção, né? Mas que é mais próxima, né, para algumas pessoas da realidade. O Lucas, ele trouxe aqui uma questão no chat muito interessante, gente. Ó, vou ler aqui, porque obviamente isso aqui vai pro YouTube, então é interessante até que o pessoal que está vendo em casa, assistindo em casa, tenha uma noção, né? Enquanto eu via a discussão, fiquei pensando sobre o incômodo que tem me acompanhado como pesquisador. A tendência que temos de lidar com produções culturais orientais a partir de referências nossas, como se o sentido estivesse dado ou pudesse ser traduzido diretamente. No meu caso, pesquisando web novels chinesas, peraí só um minutinho. Isso se torna, para mim, ainda mais sensível. Sinto que o maior desafio é justamente não simplificar o objeto, não torná-lo consumível à custa do seu enraizamento cultural. E me pergunto, até que ponto estou realmente reconhecendo a alteridade da obra e até que ponto estou apenas acomodando elas nas minhas categorias já formadas. E aí, Igor, pode comentar e dissertar sobre. Isso aí essa é uma pergunta, meu querido, que dá para escrever um artigo sobre isso. Que realmente é um questionamento que leva até para mim, né? Eu acho que passa pela empatia, né? E, como você falou, de lidar com essas produções, não somente apenas a partir de referências nossas, de quadros conceituais nossas. Se for preciso, vai ter que criar um quadro conceitual completamente diferente, só seu, para dar conta do que você está vendo ali. Por exemplo, conceito de
o nacionalismo virtual não servia para pensar a relação da Tailândia com a questão da LGBT. Tive que pensar outra coisa. Tive que analisar as nuances. Porque, em termos de pensar conceitos, às vezes a gente é muito tentado a empurrar qualquer realidade para um conceito que já está pronto. E fica mais fácil de analisar. Eu acho que é um trabalho reflexivo. É um trabalho reflexivo. Eu não tenho uma resposta pronta. É de pensar assim, tá, eu estou pensando isso, mas a partir de qual referência, né? E como isso dialoga com o contexto local, como isso complexifica ou simplifica o contexto local, aquela obra. É um trabalho de reflexão, Não tem como, eu acho que dar uma... Eu, não, pelo menos, não consigo, né? Dar uma resposta assim, pronta. É se questionar isso a todo tempo. Fica vendo assim, será que eu sou orientalista? Será que esse conceito realmente serve? Será que eu estou pensando assim, mas eu posso pensar de outra forma? Acho que é basicamente isso. Pelo menos para começar, né? Para começar. Né? É verdade, porque esse é um papo gigantesco, dá para fazer aí uma grande tese, ó. Já até recomendo pesquisar até sobre isso, que é muito interessante. As meninas estavam tendo aqui um papo com relação à questão dos plots, né? De, isso é algo que vem do dorama, ou não. E aí eu só tava explicando aqui para elas que, na verdade, todos os plots, até que a gente vê, inclusive, nos doramas, ou enfim, BLs, GLs, são todos retirados de fórmulas de Sessão da Tarde dos Estados Unidos, que são de filmes de comédia americano. Então, sim, a maioria são encaixados dentro dos padrões, assim, americanos, mas tentando encaixar esses plots ou esses problemas que são trazidos por esses filmes e séries que são famosos pelos Estados Unidos, que se tornaram famosos pelos Estados Unidos, encaixando dentro da cultura sul-coreana. E aí acaba que, obviamente, outras culturas asiáticas vão acabar pegando essas coisas que estão famosas, que, querendo ou não, hoje em dia, o dorama tá global. Hoje em dia, a minha mãe, que é uma senhora de 60 anos, assiste um dorama, e eu, que sou uma pessoa de 25 anos, fico, caramba, como que ela achou isso? Ela falou, achei na Netflix. Exatamente por ser algo vendável. Se está sendo vendido, vai ser consumido. E por ser consumido, eles vão acabar reproduzindo isso dentro das BLs e das GLs também. Eu falo mais GL porque eu adoro assistir GL. Então, é muito interessante até a gente ver como realmente o consumismo, né, funciona, né? Como o capitalismo funciona, porque acaba que tudo gira em torno do capital. Se está gerando renda para eles, está gerando consumidores, então isso quer dizer que mais dinheiro vai rodar dali. E aí a gente chega numa grande confusão aí, gente, que não para, infelizmente não para. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. Pode falar, Igor, fica à vontade. Não, como essas indústrias, né, asiáticas, né, elas entre si elas estão bebendo uma da outra, né? Como a Tailândia pega lá o fanservice de pop e do K-pop, né? Para montar sua indústria BL. Agora os atores não são só atores, tem que cantar e dançar também. E aí já vão para outro nicho de produção cultural, né? São atores também, mas agora estão criando boy groups. Sim, e eu tô vendo muito, até porque eu consumidora de K-pop desde muito nova, eu tô começando a perceber o quanto isso tá mais visível em alguns grupos da quinta geração, por exemplo, do K-pop. Por exemplo, ZB1, quem conhece Zero Base One, conhece que teve um menino que fez uma BL e que todos os outros colegas dele do grupo têm algum tipo de romance com ele, e eu acho isso muito louco, porque eles alimentam isso. Pode falar, Igor, fica à vontade. Pode abrir o microfone e falar, porque eu fico muito chocada como isso tá. Eu não vou lembrar o nome, mas eu não sei se é Kim Jin-woo, não sei, não lembro agora o nome agora. Então, tem mas o Matthew, BL, que é o americano, e ele tem é o esse outro menino. Tem um que ele fez 2 BLs, né? Foram 2. Com mesmo com Sombin. Minha pronúncia é horrível, gente. Eles fizeram 2 BLs e era um chip muito bem quisto, as pessoas adoravam. Foi trágico quando ele passou para o grupo e teve que, inclusive, apagar todas as fotos com o parceiro dele, né, de série. Ele teve que apagar do Instagram, muito todas as triste fotos, isso. enfim. Mas nas audições ele falava que participou de séries BL e ele está sempre envolvido em algum chip ali, né? Como você falou, parece que todo mundo tem um relacionamento com ele. E isso é muito bom, porque até mesmo os outros
integrantes do grupo abraçaram isso tranquilamente. Tanto que hoje em dia tem um chip, eu não vou saber o nome dos meninos, tá, gente? Que eu não acompanho muito eles. Eu só vejo alguns cortes no Instagram, eu acho incrível. Que um dos meninos é o Matthew, que é, inclusive, um dos meninos que eu mais acompanho, que eu mais vejo vídeo, que ele adora e brinca muito com o Sun Hanbin, porque ele acha maravilhoso que o menino tenha feito uma BL, ele brinca muito, principalmente brincando com aquele biscoitinho. Eu sempre esqueço o nome daquele biscoito. Mas eles comendo biscoito, eles brincam, foi um dos vídeos que mais viralizou essa semana, porque foi uma coisa muito, uma tensão ali, amorosa, e todos os outros meninos falando, por que você tá fazendo isso? Isso realmente vende. A gente vê que até no K-pop, mesmo que não seja algo que seja uma série, que esteja sendo vendido como uma vitrine, são meninos cantando e dançando, fazendo ali a sua arte, demonstrando sua arte através da música, ainda assim tem ali uma grande tensão que tá sendo vendido o tempo inteiro, e que a gente não tá fazendo nem a mínima ideia, a gente só tá consumindo. Não, e tem uns autores que, por exemplo, como autor que fala que estão passando do momento de consumir relacionamentos homoeróticos, né, gays, ficcionais, para consumir relacionamentos gays reais. Né? Tem vários youtubers e reais chineses, entre aspas, com uma interrogação, né? Porque a gente não tem um acesso direto à vida daquelas pessoas, né? Por exemplo, tem vários casais, tem casais chineses, sul-coreanos, japoneses no YouTube, que fazem vlogs, e tem milhares de acessos, que as pessoas chipam o casal real. Né? Eles são um casal real e as pessoas são fãs do casal real. Que é algo que merece estudo, que já tem algumas pessoas estudando. Então, sabe, a gente se move das séries BL, da ficção, para a realidade. Né? Deixa de... eu acho que isso é muito interessante, esse movimento. Sim, verdade. Pessoal, alguém mais tem mais alguma pergunta pra trazer? Porque já estamos chegando em 9h30, que é o nosso horário limite. A gente não passa das 10, gente, pelo amor de Deus. Depois das 9h30, o cérebro de ninguém mais funciona. Vou só abrir esse espaço, mas alguém tem alguma pergunta? Rosana falou que ultimamente muitos áudios estão fazendo BL na Coreia, e isso veio muito depois de Jae-chan e Sohan em... Sempre esqueço o nome das séries. Semantic Evil. Eles fizeram erro semântico e, tipo, depois o grupo de Jae-chan vendeu muitos álbuns. Eu acho que conseguiu esgotar a venda de um álbum. E foi um impacto muito grande. Então, cada vez mais idols perceberam que é interessante. É interessante, é lucrativo participar de séries BL. Olha que legal. O Leonardo botou, ó, meu boyfriend na Netflix gerou um casal e não lembro o nome, mas estão no YouTube. Olha, isso é muito interessante, porque realmente acaba que até mesmo as pessoas estão lá fazendo, estão lá no meio, às vezes nem sabe, gente, às vezes a pessoa nem sabe que a LGBT tá lá no meio e se descobre e vira um casal, e isso é muito bonito, porque realmente, assim como as fanfics, falando mais do meu lado de pesquisa, assim como as fanfics trazem essa libertação pra pessoa ao longo do tempo, consumindo fanfics, consumindo BL, consumindo GL, pra se descobrirem, imagina o quanto a pessoa, vivendo um personagem, não se descobre fazendo esse personagem, sabe? Isso é muito legal. Pode falar, Igor. Não tem alguns casos, por exemplo, que alimenta mais, né, a fantasia das fãs de que pode haver algo entre os atores. Tem alguns atores que... A última agora foi Mewtwo, né? São dois atores reconhecidos, né, por séries BL. Mew veio para aqui no Brasil ano passado, ele trouxe Tu, né, para um fan meeting que eu participei. Inclusive, vale ressaltar que o Brasil é o país que mais consome BL, inclusive foi o primeiro país do Ocidente a receber um fan meeting BL em 2020, 2024 e 2023. Inclusive, eu fui para Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, que foi com Baum, Santa e Earth. Primeiro fan meeting de artistas asiáticos no Brasil. Inclusive, atores asiáticos de BL começaram a vir primeiro do que atores de séries sul-coreanas. Eu achei isso super interessante. Mas... eu vou falar sobre o quê? Já me perdi. Enfim... Eu acho que você ia comentar sobre a questão desses casais surgirem, assim, interpretando, enfim. Ah, sim, sim. Isso mexeu com a fantasia, inclusive, né, das fãs, mas no YouTube foi algo que chocou e não chocou, né? Agora tem discussão sobre Down Off-Road e permanece naquela... E eu acho que é um reforço daquela discussão assim. Realmente a gente não sabe sobre a vida privada de ninguém. As possibilidades estão ali. Isso faz as fãs reforçarem, né? Baterem na tecla que não dá para inferir a identidade sexual de ninguém. Não dá para inferir. Então,
É possível que algum daqueles atores realmente tenham fato relações, não, ou com outras pessoas que não sejam necessariamente heterossexuais, que é uma das discussões, né? A indústria BL só contrata ator heterossexual. Tu, fizeram séries BL, são um casal, ou seja, não são heterossexuais, e fizeram séries BL. Então, assim, mas a priori eles eram considerados heterossexuais, eram criticados por participarem dessas séries, né? Óbvio que é uma crítica legítima, né? Mas a gente vai daquela dimensão, assim, de não reforçar rótulos, padrões. Né? Porque eu acho que algo importante, interessante das séries BLs, que também pode ser problemático, dependendo da forma que for gerido, não se prender a nomenclaturas, não se prender a esses rótulos. Né? E Pidal, né? Pital, de Down Off-Road, estava falando exatamente sobre isso esses dias, né? Porque estavam comentando sobre ele ser ativo ou passivo na suposta relação com off-road e ele estava macetando as pessoas, né? Dizendo que isso é uma discussão completamente inviável, que não diz respeito a ninguém, só reforça rótulos e estereótipos sobre pessoas LGBTs. Sim, isso é muito interessante. Bom, pessoal, a gente vai precisar encerrar agora. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Igor, muito obrigado. Você foi assim, luz, todo mundo gostou, eu adorei. E olha que eu já sou consumidora de BL, ó, há muito tempo, mas é sempre bom a gente aprender a parte mais técnica da coisa, né? Porque querendo ou não, você é um estudioso da área, tá aí fazendo doutorado, então desejamos muito sucesso e óbvio, você é integrante do NEPF, obviamente vamos te chamar futuramente, então só a gente agradece muito, muito, muito por esse bate-papo maravilhoso. Aí eu fico grato, gosto de falar sobre BL, gosto muito de falar sobre BL. Sou consumidor, né? Eu me tornei fã e depois eu me tornei pesquisador de BL. Né? Eu entrei no mundo BL como fã, antes de entrar como consumidor. E me tornei um AK-fã, né? Como fala de Henry Jenkins, né? Um pesquisador fã, mas sempre com a dimensão do... No período da pesquisa, como eu era mais fã. Depois eu me tornando mais pesquisador. Mas os dois estavam sempre ali. Uma hora alternavam. Um ia para frente, outro ia para trás. E eu sou muito grato. Obrigada a vocês, né? Ai, nada, que isso. Ó, esse espaço está sempre aberto para você. Fica tranquilo, que a gente está aqui, ó, sempre aberto, fazendo evento ou não fazendo, a gente vai te chamar sempre para participar. Muito obrigada. E, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês aqui, assim, maravilhoso. Isso só reforça o quanto o trabalho do NEPF é realmente muito importante. Então, assim, ó, já fiquem ligados que daqui a 15 dias a gente vai estar divulgando nas nossas redes e nos grupos, mas fiquem ligados que o próximo vai ser sobre fanfics interativas, então vai ser muito legal. Eu espero muito, muito, muito que vocês gostem e participem das nossas reuniões quinzenais, tá bom? Obrigada, pessoal. Boa noite, bom final de semana pra vocês e, ó, feriadão, hein? Feriadão tá vindo. Bom descanso. Obrigada, gente. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite.